O técnico Eduardo Cudê começa a fazer as primeiras mudanças importantes na equipe titular do Internacional. Um novo Inter será visto em Córdoba, na Argentina, na próxima terça-feira, na estreia colorada na Copa Sul-Americana. Mudanças importantes, reforços entrando no time titular e titulares que também vão ficar de fora desta partida importante. A gente fala sobre o novo Inter depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas G. Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre o novo Inter. Um time modificado, e o técnico Eduardo Cudê está agindo nos bastidores para essas mudanças, pensando na estreia colorada na Copa Sul-Americana na próxima terça-feira contra o Belgrano, lá no estádio Mário Kempes, em Córdoba, e a gente vai falar muito sobre isso. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, já somos mais de 57 mil inscritos por aqui, então deixa teu like, te inscreve e ativa o sininho das notificações. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Tem final de Campeonato Gaúcho amanhã, tem Juventude e Grêmio no Alfredo Jaconi. Eu tô apostando em empate ou vitória do Grêmio, chance dupla lá na KTO, e ambos marcam, corre lá, não perde tempo. KTO.com, onde a diversão acontece. Gente, o Internacional passará por mudanças importantes na equipe, pensando na estreia da Copa Sul-Americana, principalmente depois do que aconteceu na semifinal do Campeonato Gaúcho, uma eliminação traumática contra o Juventude na última segunda-feira, um vexame de fato dentro do estádio Beira-Rio, e por conta disso o técnico Eduardo Cudê está agindo nos bastidores e vai fazer mudanças importantes, principalmente de ordem técnica na equipe titular do Internacional. Vamos lá, começando primeiro pelos reforços, tá? Os 4 reforços que chegaram por último na janela de transferências, que não estavam inscritos no Campeonato Gaúcho, ficam à disposição do técnico Eduardo Cudê, e pelo menos boa parte deles, 3 de 4, quem sabe os 4, vão ganhar minutagem, vão entrar em campo contra o Belgrano. O Alexandro Bernabei, lateral esquerdo argentino de 23 anos, os volantes Fernando, que já estreou na Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu, e o Thiago Maia, que ainda não estreou com a camiseta do Internacional, e o atacante Rafael dos Santos Borré, que já retornou da seleção colombiana, já está participando das atividades no CT Parque Gigante. Dentro disso, tá, gente, eu quero começar aqui pelo sistema defensivo. O sistema defensivo não deve passar por grandes alterações. Deve ter o Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Mercado a dupla de zaga e o René na lateral esquerda. O Bernabei deve começar no banco de reservas. O René teve um grande segundo tempo contra o Juventude, é verdade, mas um primeiro tempo muito ruim. Ainda assim é um lateral esquerdo de muita confiança e prestígio com o técnico Eduardo Cudê, então o René não deve sair da equipe titular do Internacional. Agora, no meio de campo sim, serão mudanças importantíssimas de ordem técnica no meio de campo. Eu quero começar aqui pela saída que é de ordem física, clínica. O Arangues passou por um procedimento ocular, a gente trouxe ontem à noite aqui no canal, e está fora da estreia do Internacional na Sul-Americana contra o Belgrano. Ele deve voltar depois, na segunda rodada, no dia 10, no Beira-Rio, contra o Real Tomayapo da Bolívia. Tá? Na segunda rodada da fase de grupos, o Arangues deve retornar normalmente, não é um procedimento que vai custar tanto tempo para o volante chileno do Internacional. Mas, para o jogo contra o Belgrano, o Arangues praticamente não, está descartado. Dessa forma, o meio de campo do Internacional tem algumas possibilidades, tá? A tendência já era de uma equipe que começasse com o Fernando no meio de campo e o Arangues mais à frente, com o Bruno Henrique indo para o banco de reservas. Com a saída do Charles Arangues por conta desse procedimento ocular, existe uma possibilidade de um meio-campo com o Fernando de primeiro volante e aí uma dúvida na segunda função de meio de campo. O Thiago Maia, que em algum momento vai estrear, veio para ser titular, a gente sabe de todo o esforço que o Inter fez para ter o Thiago Maia aqui em Porto Alegre, ou o Bruno Henrique, que era quem já estava jogando, apesar de ter feito um jogo também ruim contra o Juventude, assim como o Inter num todo na última segunda-feira na semifinal do Gauchão no estádio Beira-Rio. Então, Fernando, Thiago Maia ou Bruno Henrique, e aí entra talvez a maior mudança, que é a saída do Maurício do time. O Maurício perdeu um gol quase que na pequena área contra o Juventude,
teve a expulsão, a gente sabe que a pressão em cima dele do Robert Renan, que deu aquela cavadinha, é muito grande, então o Maurício deve sim sair do time do Internacional. Fernando, primeiro volante, Thiago Maia ou Bruno Henrique, Alan Patrick sendo recuado para a vaga do Maurício e Wanderson, e a dupla de ataque Ener Valencia e Rafael Borré. Mas tem um porém no nome do Ener Valencia. Ele não está 100% da contusão no pé direito, que fez com que ele fosse desconvocado da seleção equatoriana e jogasse só 45 minutos contra o Juventude na segunda-feira. Ele jogou claramente descontado, ele nem tinha condições de jogar 45 minutos, ele tinha condições de jogar 30 minutos, jogou 45 ainda assim, mas o Inter prepara o Ener Valencia para ficar à disposição contra a equipe do Belgrano lá em Córdoba, na Argentina. Inclusive, segunda-feira pela manhã eu vou para a Argentina, vou para Buenos Aires, depois para Córdoba, e a gente vai acompanhar todos os detalhes desse novo Inter que está sendo montado pelo técnico Eduardo Cudê para essa estreia na Copa Sul-Americana. E vamos lá, pode ser um novo Inter para a estreia no Campeonato Brasileiro também, porque o Inter joga terça contra o Belgrano. Uma semana depois, 8 dias depois, no dia 10, pega o Real Tomayapo da Bolívia dentro do Beira-Rio pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, e depois, no outro final de semana, vai pegar o Bahia, estreia do Campeonato Brasileiro dentro do estádio Beira-Rio. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é o grande objetivo do Internacional na temporada 2024, o Inter dá uma importância muito grande para o Campeonato Brasileiro, então pode ser um time que não só vai ser o da estreia na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro, mas quem sabe um time para sequência. Vamos ver o que vai acontecer em relação a Maurício. Claro, o Arangues vai ter que voltar, não se sabe se vai ser titular. O Inter tem muitas opções, tem Fernando, tem mais o Bruno Gomes, que eu também não citei porque não é uma tendência, mas é mais uma opção para o técnico Eduardo Cudê, mas são mudanças importantes. Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e René, Fernando, Thiago Maia ou Bruno Henrique, Alan Patrick e Wanderson, Ener Valencia e Rafael Borré. Esse deve ser o novo Inter, pensando na estreia contra o Belgrano na Copa Sul-Americana. O que tu acha desse time? Deixa aqui nos comentários que eu estou interagindo com vocês, e não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui, que eu volto para falar do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima!